A gente vai fazer aqui a leitura, chamam singelo, né? Currículo do nosso palestrante. Sérgio Emilião foi venerável mestre da loja Scripta e Veritas no período de 2013 a 2015. Atualmente ele é o orador da loja. É idealizador da revista Um Quarto de Hora. É fráter Rosa Cruz. É um palestrante brilhante, nós não estamos puxando o saco, realmente é brilhante, é solicitado por diversas lojas. E nós estamos com mais ou menos 30 palestras proferidas pelo nosso irmão nesse ambiente virtual, né, desde o início da pandemia. Nosso irmão é um pesquisador incansável e o rito da loja dele é a Adoniramita. Meu irmão Sérgio Emiliano, passamos a palavra para você nos premiar com seus conhecimentos. Obrigado. Meu amado irmão João Dias, muito obrigado aí pelo carinho, pelas palavras afetuosas, né, as palavras de incentivo, na verdade, que me enchem de responsabilidade. Eu, antes de começar, eu queria dar o meu boa noite para todos os presentes, agradecer aí o carinho e o interesse pela participação. Eu espero que não vá decepcionar ninguém, né? Que a expectativa de todos aí seja devidamente preenchida, né? Como o amado irmão João Dias disse, eu já fiz aí cerca de 30 palestras aí durante esse período de isolamento social, né? E aí eu devo uma gratidão muito especial a esse grupo, porque foi aqui que eu comecei, né? A primeira palestra dessa série de palestras que eu tenho feito por aí começou exatamente aqui. Aqui foi minha estreia, vamos dizer assim. Já estive aqui mais de uma vez, tanto como palestrante como ouvinte. Então, o meu carinho ao amado irmão João, ao amado irmão César, é uma coisa muito especial. Eu queria compartilhar isso publicamente com vocês. A outra coisa que eu vou falar é que quem está acostumado a ouvir as minhas palestras, quem já acompanhou, já me viu falar em outras oportunidades, essa vai ser uma palestra um pouco diferente, né? Ela é uma palestra aberta ao público, eu tenho falado exclusivamente para maçons, e aí eu vou fazer algumas considerações, algumas observações que eu acho importante para que não gere nenhuma expectativa acima daquilo que nós vamos apresentar aqui. Em primeiro lugar, eu não sou teosofista, né? Não sigo a doutrina da Madame Blavatsky, eu sou maçom, sou Rosa Cruz, e vou falar muito superficialmente sobre a doutrina dela ou sobre a Helena. O foco da minha apresentação vai ser investigar ou analisar as relações dela com a maçonaria, se é que essas relações existem. Então, ela vai ser um pouco diferente, o meu jargão, né, o meu vocabulário será, evidentemente, um pouco diferente, né? Mas eu espero que isso não gere nenhuma dificuldade na compreensão e nem nenhum prejuízo ao conteúdo que eu vou apresentar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, como eu falo sempre, eu vou começar a fazer um voo cego, eu não vou ver mais nada a não ser a tela que eu estou compartilhando, né? E aí eu peço que apenas me informem se o slide está aparecendo, se todos veem o slide, se todos veem aí a imagem na tela. Perfeitamente. Bom, ok, então vamos lá. Como todos sabem, né, a nossa palestra vai ser exatamente sobre esse tema, né? Helena Blavatsky, né, essa senhora que nós vemos aí ao lado direito da imagem, acho que seja o conhecimento de todos, acho que todos estão aqui, pelo menos já ouviram uma vez falar sobre Madame Blavatsky, provavelmente já leram livros dela, já se entrosaram, já conhecem o assunto. Talvez haja aqui nessa plateia pessoas que sejam mais conhecedoras do que eu, inclusive, né? E essa foto é uma das fotos características dela, né? A gente conversava um pouquinho antes da palestra começar e o César me falava sobre esse olhar, né?
É evidente que na época não tinha Photoshop, por mais truques fotográficos que pudessem ser aplicados a essa fotografia, né? O olhar dela é um olhar penetrante, quase hipnótico, né? Ele parece... o César falava para mim que ele dá medo, eu dizia que ele não dá medo, não, ele perscruta o nosso interior, né? Ele penetra na nossa alma, como se nós estivéssemos através dela olhando no espelho, né? Como se ela estivesse nos insinuando a fazer uma introspecção, a falar para dentro da gente, a buscar dentro de nós algo que ali existe de muito importante, que para os maçons, por exemplo, é algo muito significativo. Então, como eu falei, eu vou dar uma pincelada muito rápida pela vida, pela obra dela, para que a gente tenha uma compreensão um pouquinho melhor do que é a sua relação, ou do que foi a sua relação com a maçonaria. E a gente vai começar falando especificamente, exatamente, sobre a mulher, né? Helena Petrovna von Ranke é o nome dela, de nascimento, né? Nasceu na Ucrânia, na época, um território, né? Na época fazia parte do Império Russo, né? Da Rússia czarista. Nasceu em 1831, e aí há uma curiosidade, né? Porque a Rússia czarista ela era uma nação cristã, mas ela era uma nação que praticava o cristianismo ortodoxo, né? A igreja ortodoxa, a igreja russa era ortodoxa, e eles praticavam o calendário juliano, né? Então, na datação do calendário juliano, ela nasceu no dia 31 de julho, mas para nós, na correspondência do calendário gregoriano, ela nasceu no dia 12 de agosto. E nasceu em berço de ouro, né? Blavatsky nasceu numa família nobre, né? O seu pai era um coronel militar do exército russo, a sua mãe, que também se chamava Helena, era uma romancista, né? E provavelmente essa condição de romancista, nessa condição de escritora, ela influenciou, não apenas geneticamente, eu acredito, mas também pela própria convivência, ainda que tenha sido por pouco tempo, né? Porque a mãe dela faleceu muito jovem, muito cedo, e ela perdeu a mãe aos 11 anos de idade. E isso fez com que ela passasse a infância, a sua adolescência, até os 17 anos, na casa dos avós. Isso foi, a gente falava antes que nada é por acaso, eu imagino que isso tenha sido um marco, tenha sido a guinada na vida dela, né? Ela tem ali, nesse momento, feito a sua preparação, é ali que ela começa a transformar, ou pelo menos a colocar para fora o pensamento e a personalidade que vai acabar tornando ela uma das mulheres mais marcantes do século XIX e com uma obra fantástica, né? Aos 17 anos, né, era normal, nessa época, nesse período histórico, casava-se muito cedo, né? Ela casou com o vice-governador da província de Erivan, que hoje corresponde ao território da Armênia, chamado Nikifor Blavatsky, e foi daí dele que ela herdou o sobrenome pelo qual ela ficou conhecida. Ela fazia questão de usar esse nome de casado, né? Então, Madame Blavatsky, né, ou Helena Blavatsky, como ela é mais conhecida aí no meio esotérico, no meio místico, né, acabou utilizando esse nome de um casamento que durou muito pouco tempo. E aí entra uma parte da vida dela, uma parte da biografia dela que é envolta em muito folclore, né? Todos nós sabemos, os biógrafos todos são unânimes em dizer que ela tinha um temperamento muito explosivo, ela era uma personalidade muito inquieta, muito ativa, né? E alguns dizem que ela fugiu desse casamento, né? Há afirmações de que isso ocorreu na própria lua de mel e outros que dizem que ocorreu em 2 ou 3 meses depois do casamento. O fato é que isso ocorreu com pouco tempo, né, de matrimônio. Eu particularmente penso que Nikifor era uma espécie de cúmplice dela, ele era muito amigo dela. Se o casamento não era um casamento de amor, um casamento como nós conhecemos na estrutura dele, ele era um casamento de cumplicidade, sim. Há relatos de que ele, inclusive, enviava dinheiro para ela, fazia com que ela tivesse o seu sustento após a separação, ou seja, ao que parece, o que tudo indica, essa separação foi consensual, ele permitiu que ela saísse do casamento, porque também é provável que, evidentemente, ela nascendo numa família nobre, numa família aristocrática, tivesse toda em volta dela um ambiente que tolhesse a sua
a sua estrutura, a sua personalidade. E ela só poderia sair dali através do casamento. Então, o casamento não foi exatamente uma fuga, mas me parece que ele tenha sido a porta que ela utilizou para ganhar o mundo. E ela realmente ganhou o mundo. A partir daí, a partir dessa separação, os estudiosos dizem que ela viajou por 17 anos seguidos. É claro que há muita lenda em torno disso, né, mas com certeza ela fez muitas viagens, né, supostamente, e eu digo supostamente porque não há comprovação de que ela tenha estado nesses lugares todos, mas há indicações, há informações de que ela andou pelo Egito, pela Índia, pelo Tibete, México, Canadá, França, Inglaterra, Estados Unidos e Peru. E daí ela teria não apenas desenvolvido o pensamento místico que ela acabou inserindo na doutrina que ela praticou, né, mas também ganhado uma experiência fantástica, uma experiência absurda, né? Até o ano de 1874, Blavatsky afirmava que era médium, né, e espírita. E ela fazia isso, evidentemente, porque todos os biógrafos dizem que desde a sua infância ela possuía dons paranormais, ela possuía poderes psíquicos, né? E o espiritismo era a linguagem que se tinha na época para expressar esse tipo de fenômeno, que passava a ser estudado. Era recente o estudo desse tipo de fenômeno da paranormalidade, né, de evidências metafísicas de existência de um universo diferente daquele material que nós estamos acostumados a vivenciar. E aí, por volta de 1875, que é quando ela praticamente inicia a sua jornada esotérica, ela rejeita a mediunidade. Quando eu falo em rejeitar a mediunidade, eu falo que ela rompe com este termo, né, com este conceito de mediunidade. Continua afirmando que ela possuía seus dons paranormais, clarevidência, materialização, telecinese, telepatia, que alguns dizem até que ela não gostava de utilizar, que era alguma coisa muito sofrida para ela. Mas essa ruptura com o conceito do espiritismo é muito importante para o conceito que ela vai estabelecer, para a doutrina dela, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, com mais vagar no decorrer dessa apresentação. E foi exatamente nessa época que ela publicou seu primeiro livro, né, que é chamado Isis Sem Véu, e a partir daí ela tornou-se uma escritora de sucesso e não parou mais, né? Faleceu relativamente jovem, aos 60 anos de idade, segundo seus biógrafos, em decorrência de problemas de saúde que ela tinha, muito debilitada, e que foram agravados pela obesidade e pelo tabagismo, né? Ela morreu no dia 8 de maio de 1891, em Londres, na Inglaterra. E aí nós vamos apreciar um pouquinho, né, analisar um pouquinho o que era a personalidade mística dela, né? Ela recebeu algumas alcunhas, né, alguns apelidos, algumas designações, alguns adjetivos, né? E existe uma controvérsia que resiste até o nosso tempo, né? Era normal que isso ocorresse na época em que ela viveu, mas essa suspeita, né, essa suspeição sobre a personalidade, sobre a obra dela, ela acaba sendo recorrente, ela acontece até os nossos dias, né? Alguns a consideravam e a consideram ainda mãe do esoterismo, né? Outros acham que ela era uma fraude, uma charlatã, e outros afirmam que ela era apenas uma escritora, né? E qual delas era? Na minha opinião, nenhum dos três adjetivos, nenhuma das três designações é suficiente para definir o que foi essa mulher, né? O que ela representou para a sociedade ocidental. Mãe do esoterismo, a gente vai ver mais à frente também que ela, com certeza absoluta, não foi. A ideia dela não era nova, né? Não foi ela que inventou o conceito do esoterismo, isso vai ficar mais claro um pouco mais à frente. Fraude, em hipótese alguma, eu acho que é aplicável, né? Ela veio de uma família nobre, ela não tinha nenhuma pretensão, não tinha nenhuma necessidade de oferir lucro, de enganar ninguém com o que ela estava fazendo. Uma das coisas que me parece claro na leitura da obra dela, quando ela começa a trabalhar, começa a ministrar a sua doutrina, né, é que ela realmente acreditava no que ela estava fazendo. Ela era uma crente, ela fazia porque ela entendia que ela estava entregando ao mundo uma verdade que até então estava adormecida, não estava acessível à civilização. Então, fraude, de jeito nenhum, eu acho que ela foi. E escritora é possível, né, que ela seja caracterizada como isso, mas eu gostaria de ser um escritor com
esse talento dela, né? Ela realmente provocou uma revolução na época nos conceitos espirituais. Então, eu acho que nenhum desses adjetivos se encaixa à personalidade, nenhum deles exprime, por mais que nós tenhamos qualquer aversão à imagem de Blavatsky, nenhum deles corresponde ao que ela fez, à obra que ela desenvolveu, que a gente vai ver também um pouquinho mais à frente. No dia 17 de novembro de 1875, ela fundou em Nova York, nos Estados Unidos, a Sociedade Teosófica, e aí ela o faz junto com Henry Steele Scott, que é um dos seus biógrafos, né? Eu, na minha opinião, é o principal biógrafo, porque ele conviveu com ela durante muito tempo, e a sua obra começa justamente a partir daí. Segundo ela, né, os seus dons paranormais, os seus poderes psíquicos, né, eles permitiam que ela formalizasse uma comunicação, né, que ela entrasse em contato com entidades de um outro plano da existência, né, com mestres de uma doutrina oculta e secreta que vinha do Oriente, né. Ela entendia, inclusive, que essa doutrina ela era oculta, ela chamava de oculta, justamente porque ela era mantida em segredo e era transmitida desde as antigas tradições iniciáticas apenas a escolhidos, apenas a iniciados. Então, o secreto e oculto para ela tinham essa característica, né, essa definição, que nem sempre corresponde à definição clássica que nós vemos aí, a definição acadêmica, né? E dentre os mestres de que ela disse que foi discípula, né, que ela afirmava ter conhecido e convivido com eles, estava Eumoria e Kuthumi, né? Um de ascendência árabe e outro de ascendência indiana, e eles teriam influenciado bastante e repassado conhecimentos para ela, né? Ela citava ainda que ela escrevia os seus livros, que ela, através do poder que ela tinha, da clarividência, ela via como se as páginas dos livros estivessem flutuando no ar, ou seja, ela lia o que estava escrito e reproduzia materialmente no plano físico, né? É uma definição bastante interessante, né? E aí, na última frase que eu deixo aí, perdão, desse slide, fica talvez o que tenha sido a maior atração, na minha opinião, para a doutrina que ela passou a transmitir, né, a ensinar, né? Enquanto a mediunidade, o que defendiam lá, o mesmerismo, o kardecismo, era um dom nato, a pessoa já vinha com esse dom, ninguém se tornava um médium de uma hora para outra, embora isso fosse até possível, né? Mas era um dom que não havia como se desenvolver. Enquanto isso, ela afirmava e ensinava, e isso parece muito com as práticas dos Rosacruzes, né? Essa paranormalidade, essa aproximação do universo místico, do universo espiritual, era possível de ser desenvolvida, era possível de ser treinada, o que é também uma característica das religiões orientais, e era estranha a comunidade onde ela vivia. A comunidade europeia era eminentemente cristã, embora houvesse uma efervescência lá de religiões, mas a doutrina oriental era uma doutrina estranha para esses povos, e a gente vai ver isso também. E aí, antes de começar a falar exatamente sobre essa doutrina, sobre alguns conceitos, eu resolvi fazer um adendo, fazer um apêndice aqui para a gente entender melhor o que é esoterismo com X e esoterismo com S, ambos os verbetes com a mesma pronúncia, né? Foneticamente eles são falados da mesma maneira, mas isso é importante para que a gente entenda o conceito da doutrina e o que ela pretendeu fazer e por que fez dessa maneira, né? A gente pode observar que ambos são prefixos gregos, né? Exo com X representa do lado de fora e eso com S do lado de dentro, ou seja, um aponta para fora e o outro aponta para dentro. Portanto, a definição acadêmica da expressão esotérico com X é toda a filosofia, o conhecimento que é tornado público, que é possível de ser proferido para pessoas que não têm qualquer tipo de preparo, né? Essa definição é aristotélica, né? Foi Aristóteles que definiu esse conceito, que foi estabelecido, na verdade, por Platão. Ele é um conceito platônico e Aristóteles acabou fazendo o seu enunciado, foi Aristóteles, que acabou definindo, concebendo esse conceito de exoterismo.
né? E assim, se formos fizemos análise acadêmica, se nós formos fazer uma análise mística, uma análise aí esotérica com S desse termo, a gente vai ver que tudo que é esotérico com X se refere ao que é percebido pelos nossos 5 sentidos objetivos, né? Ou seja, ele corresponde à percepção humana da realidade, né? Porque depende da nossa compreensão do universo físico, do universo materializado, que é decodificado pelo nosso cérebro e passa a formar uma ideia. Platão também tinha um conceito muito interessante a respeito disso, através do universo ideal e do plano mental. E é mais ou menos por aí, tanto que ele é um conceito platônico. Já o esotérico com S é o contrário, é toda a filosofia, o conhecimento que é privativo de um determinado grupo, né? Apenas um grupo de pessoas restrito tem acesso a esse tipo de informação. E era exatamente assim que funcionavam as tradições iniciáticas, desde a antiga Suméria, passando pelo Egito, Grécia e por aí afora, né? Ou seja, um grupo determinado de pessoas recebia esses ensinamentos que era velado para as pessoas que não tinham essa escolha, que não eram escolhidos para receberem esse ensinamento, né? E aí, voltando à definição, passamos pela definição acadêmica novamente, se a gente for para a definição mística, a definição esotérica, a gente vai ver que o esoterismo, com S, é aquilo que transcende a percepção física, né? Aquilo que refere-se ao estudo do universo em si, a especulação, né? E aí a gente vai esbarrar naquelas 3 perguntas clássicas que formam todo o pensamento filosófico do universo, né? Quem sou, de onde eu vim e para onde eu vou, né? Foi isso que moveu todo esse movimento filosófico desde a Grécia Antiga, né? Mas é importante que a gente tenha essa percepção também, né? Hoje em dia, me parece, e já há algum tempo, não é no século XXI, isso já vem de algum tempo, o esoterismo com S tem sido utilizado como sinônimo de ocultismo, de magia, mas em absoluto não são sinônimos, né? Eles, no sentido acadêmico, mesmo no sentido lato, no sentido místico, eles não representam a mesma coisa. É possível tratar-se magia, algumas espécies de magia cerimonial, como esoterismo, não é este o conceito fundamental do termo, e também não é este o conceito que Blavatsky dava para a sua doutrina, que ela ia explicar. Como exemplo do que esoterismo, eu acho que para nós ocidentais, o exemplo mais claro que a gente pode citar é o exemplo dos evangelhos, né? O exemplo da tradição judaico-cristã, né? A gente passa lá por Jesus ensinando a seus discípulos de uma forma velada e ensinando ao povo em comum, né, ao público, através de parábolas, né? Ele, uma vez, nos evangelhos, disse isso aos discípulos: eu ensino para vocês de uma maneira porque vocês têm a condição, a percepção de receberem esses ensinamentos, mas eles não. E isso também já era observado na escola de Pitágoras, né? Pitágoras já trabalhava com esse tipo de coisa, né? Na escola pitagórica disse, inclusive, que os discípulos dele não ouviam, ele ficava separado por um véu e apenas ouviam a sua voz, não podiam falar. Então ele escolhia a quem ele ia ensinar o que ele sabia, né? Ensinar os seus princípios, não apenas matemáticos, mas os princípios filosóficos principalmente. E a doutrina que será pregada, né, e que foi pregada por Blavatsky, ela é esotérica nesse sentido, né, porque ela é restrita a iniciados, mas, como eu disse, ela não tem nenhuma associação com o outro sentido, o outro significado que nós podemos dar de bruxaria, magia, etc., que são, na verdade, superstições, né? Bom, e aí a gente vai fazer um exame, eu preparei esse slide aí, para a gente entender o que foi esse processo, o que isso representou para a civilização ocidental, até que nós cheguemos na sua ligação com a ordem maçônica, com a maçonaria, né? E eu chamei esse slide aí de teosofia através dos tempos. A gente vai ver, como eu tinha falado anteriormente, no slide anterior, que a teosofia não foi inventada por Blavatsky, né? A teosofia já existia, e o que a gente vê de ponto, de claro, aí, de plano, é que ela também é formada por verbetes gregos, né? Por radicais gregos, né? Theos, que significa Deus, e Sofia, que significa sabedoria. Então, numa tradução livre, seria sabedoria de Deus ou sabedoria divina, e ela mesma, Blavatsky, usava essa expressão da sabedoria divina. A definição acadêmica disso é que trata-se de um misticismo filosófico, né, com base
matemática e científica, e aí a gente tem que entender o que é a base matemática e científica disso, né? Isso lá atrás, né, envolvendo o pitagorismo, o neoplatonismo e o gnosticismo, e até os filósofos alexandrinos do século III, se referia a uma tentativa de racionalização do que é o universo, do que é o espiritual. Era a tentativa da limitada mente humana de ir além do que os seus 5 sentidos objetivos pretendiam, né? E isso era uma tarefa gigantesca, era um desafio realmente, né? Era tentar entender através da razão, né, o que a gente sabe que é completamente impossível, né? A própria definição de fé é algo que é incapaz de ser absorvido pela ciência, algo incapaz de ser executado, é a própria crença na impossibilidade, né? E aí isso foi criando um conceito entre os filósofos gregos, lá entre os filósofos clássicos, foi avançando através dos tempos, evidentemente esbarrando nos dogmas das religiões, né? Porque as religiões, quando não explicam, quando não sabem explicar ou quando não podem, talvez não possam explicar a realidade, eles acabam criando essas barreiras que se chamam os dogmas, né? E quem transcendia isso tentava encontrar uma razão qualquer, tentava entender a divindade através dos conceitos racionais, né? O gnosticismo é um exemplo muito claro disso. E aí a gente passa no tempo, né? A gente vai ver que desde lá dos filósofos gregos, lá da filosofia clássica, com a queda do Império Romano, a civilização passa por uma verdadeira barbárie na Europa, né? Ela volta às raias da Idade da Pedra, né? E por isso esse período histórico se chama Idade das Trevas, né? A Idade Média tem essa pecha, né? Tem essa característica de ser um abandono completo dos padrões civilizatórios, e aí aparece algo que é muito importante, principalmente para o que a Blavatsky vai fazer mais à frente, séculos à frente. A igreja, a partir daí, a igreja romana, já estabelecida por Roma, por Constantino I, como a religião oficial do Império Romano, ela começa a deter o conhecimento. E aí é exemplo do que se fazia lá com a teosofia clássica, né, com o que se fazia com as escolas iniciáticas. Ela passou também a decidir, né, definir quem deveria receber o conhecimento, quem deveria ficar fora dele, quem não deveria conhecer nada. Quando aparecem os dogmas, quando aparecem os grandes mistérios da religião cristã. Então, isso que quer dizer que durante muitos anos, muitos séculos, toda a civilização europeia ficou dominada pela Igreja Romana. A Igreja Romana definia, coroava reis, destronava reis, ordenava guerras, enfim. O que se sabia e o que não se sabia na Idade Média estava nas mãos da Igreja, né? E aí surge o Renascimento, né, que é um período da humanidade fantástico e não poderia ter uma denominação, uma designação melhor do que isso. Parece que a humanidade começa a florescer de novo, como a natureza ela renasce com esplendor maravilhoso. Vão surgir os grandes gênios aí, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e outros aí, fazendo realmente as artes, principalmente a música, e o conhecimento ou estudo voltar a serem objetos de interesse da civilização europeia. E aí, nesse período, surge o filósofo Rosa Cruz e polonês Jacob Boehme, que é considerado um dos maiores místicos de todo o tempo. E ele volta a abordar esse conceito teosófico, né? Ele começa a preparar o terreno através dessa abordagem de entender Deus, de entender a divindade, através de processos racionais e livres de dogmas que vai proporcionar o embate que vai ocorrer um pouco mais à frente com Lutero, com o movimento protestante na Europa, e que difundiu o fracionamento da religião cristã em correntes de pensamento diferente. Então começa a haver uma influência a partir daí. Um pouco mais à frente, né,
Emanuel Swedenborg, que era sueco e maçom, né? Inclusive ele foi fundador de um rito, o rito de Swedenborg. Ele começou a defender um conceito um pouquinho diferente, que era uma combinação entre o mundo natural e o mundo espiritual, né? E defendia também um racionalismo bíblico, ou seja, ele estava fazendo exatamente o que os filósofos gregos pretendiam lá atrás. Estava tentando entender a divindade, entender a cosmogonia, a cosmologia do universo, em termos racionais, tentando aproximar a mente humana da mente cósmica universal, né? Aí, mais à frente, e lógico, isso tudo preparou o terreno para Blavatsky, mais à frente aparece Rudolf Steiner, né, que é austríaco, né? E que foi seguidor da Blavatsky, aí ele já é influenciado pela própria Blavatsky, né? E é tido aí pelos autores aí como um dos principais codificadores, consolidadores da teosofia no século XX. E é interessante que ele deixa um pensamento de que o pensamento humano é superior à ciência, né? Porque o pensamento humano ele sofre a influência espiritual, né? E é a influência espiritual que nos mostra a verdade, ou seja, ele fala da limitação física da mente humana, que é incapaz de perceber a grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus, através de princípios racionais, científicos e matemáticos. E isso é um ponto gritante, é um ponto básico de toda a doutrina teosófica e da própria doutrina de Blavatsky. E o que é que Blavatsky pensava a respeito do teosofismo? Porque, evidentemente, ela tinha uma ideia disso, foi ela que fez essa revolução, foi ela que trouxe para o século XIX esse contexto, novamente, de entender a divindade, de entender o mundo espiritual de uma maneira diferente do que a igreja pregava, né? A primeira característica, o primeiro fator que difere das outras correntes aparecidas na época, surgidas na época, mesmo o mesmerismo, o martinismo ou o próprio kardecismo, é que havia uma mudança deliberada. Ela fez, ela promoveu, ela provocou uma mudança do eixo, né, do tronco judaico-cristão, que era o formador dos princípios éticos, morais e filosóficos da Europa, para um outro eixo, Índia e Egito, né, para as correntes orientais. Mas, ainda assim, mesmo virando o eixo para lá, ou seja, o que ela pretendia era quebrar o dogma, quebrar os grilhões, né, soltar o pensamento humano das amarras que a igreja romana tentava empreender em toda a civilização. Mas ela manteve os pensamentos todos lá de trás. Ela tinha na sua doutrina, na doutrina que ela pegava elementos de Platão, Aristóteles, Plotino, Cícero, e também do tronco judaico, né, do tronco judaico-cristão, também da Bíblia e, principalmente, das culturas vedantas, né, dos Vedas, né, dos textos védicos, né? E, como eu falei antes, ela julgava que essa doutrina era oculta porque era secreta, ela tinha que ser escondida, porque o conhecimento é a maior arma que o ser humano pode ter, né? E a gente tem exemplos clássicos e cotidianos disso, né? O conhecimento é uma faca de dois gumes, ele pode levar à salvação, pode levar à morte, pode levar a humanidade para a evolução ou pode destruí-la num simples aperto de botão, vamos dizer assim. E essa doutrina, ela era exemplo do que acontecia nas tradições iniciáticas da antiguidade, transferida apenas a eleitos, a escolhidos, né, a pessoas que esses gestores, esses sábios, esses mestres, julgavam que eram dignas de receber esses ensinamentos. Eles entendiam que algumas pessoas eram capazes de fazer a diferença na sociedade. E, evidentemente, quando elas julgavam essas pessoas meritórias, elas ensinavam essa doutrina para que eles tivessem o conhecimento do que estava oculto, né, oculto secreto, né, que era mantido longe das multidões. Nessa doutrina de Blavatsky havia um elemento interessante, um elemento que era um pouco diferente do que vinha
sendo apresentado até então, que era um comando espiritual, né, um comando de outro plano de existência, executado através dos mestres ascensionados e da grande fraternidade branca, né, que ela dizia que estava situada no Tibete. Né? E aí a gente tem a associação com a Shambhala, ou com a Agartha e Melquisedeque, que inclusive aparece nos textos bíblicos, né? Sendo que uma é totalmente espiritual e a Agartha é relacionada à teoria da Terra Oca, né, que tem um sol interior no centro da Terra e uma civilização avançadíssima lá, que também era um conceito dos filósofos gregos e acabou sendo explorado por Júlio Verne, né, na sua obra Viagem ao Centro da Terra. Mas ambos eram considerados reinos da quarta dimensão, né, reinos ligados à dimensão espiritual, a algo impossível para nós. Ela entendia e defendia que esses mestres, que vez por outra, inclusive, encarnavam entre nós, entre os cidadãos de fora desses reinos, para nos ensinar alguma coisa. Eles seriam os avatares, né, que de tempos em tempos eles vinham entre nós para nos ensinar alguma coisa, enquanto outros ficavam de lá apenas alimentando uma egrégora, por assim dizer, para que a humanidade pudesse evoluir e atingir um patamar diferenciado. E ela também enumerava o que ela chamava de grandes iniciados na sabedoria divina, e dentre eles a gente pode destacar aí Platão, Pitágoras, Orfeu, Plotino, Jesus, Buda e Confúcio. Né? Ela entendia que essas pessoas tinham o comando da grande fraternidade branca para elevar o mundo, né, para fazer com que a evolução da humanidade se desse. E, mais uma vez, ela insistia que a paranormalidade, né, que o controle psíquico é algo latente dentro de nós e que ele pode ser desenvolvido, ele pode ser explorado, e que todos nós somos capazes, através do treinamento, de realizar algum desses fenômenos de acordo com a nossa aptidão. Bom, chegamos à obra literária. Evidentemente, todos devem estar surpresos aí que eu fiz um slide falando da obra literária e botei 4 obras dela. A obra literária dela é algo de fabuloso, é algo inestimável. Eu usaria centenas de slides aqui para falar, para citar tudo que ela produziu, né, toda a obra literária que ela produziu, lembrando que ela produziu isso numa época que não tinha computador, era tudo escrito à mão. Né? Ela tem dezenas de livros, tem centenas de artigos, textos publicados em revistas, em periódicos, alguma coisa fabulosa. Ela realmente era uma workaholic, né? Ela se debruçava sobre o que ela pretendia, e daí eu acho que essa paixão transmite diretamente a ideia de que ela não era uma farsa, ela estava tentando realmente convencer alguém, convencer as pessoas da sua verdade, ela estava querendo tornar público um conhecimento que ela, e na verdade os mestres que a orientavam espiritualmente, entendiam que a humanidade já estava preparada para receber. A primeira obra, a obra mais importante desse período em que ela começa a escrever, é de 1877, se chama Isis Sem Véu, né? Essa imagem aí do lado esquerdo do slide, editada em 4 volumes. Foi uma obra muito polêmica, né? A crítica da época teceu sérias críticas, disse que ela era plágio, que era uma colcha de retalhos, né? Se nós pudéssemos transportar para o nosso jargão atual no século XXI, seria um copia e cola, né? Porque ela juntava elementos justamente de tudo aquilo que eu falei. Por isso é que eu fiz questão de demonstrar o que era o esoterismo e como surgiu esse conceito, porque foi exatamente isso que gerou a incompreensão. Parecia ser uma colcha de retalhos, porque ela trazia elementos que não eram dela, né? Não eram inventados por ela, por assim dizer, não foram criados por ela. Ela juntava tudo, tentando fazer o mundo compreender que a verdade é uma só, que nós todos somos um, né? E que todos nós, todas as civilizações, elas beberam da mesma fonte. E cada um, a partir da sua cultura, da sua peculiaridade, foi falando essa verdade em uma língua determinada e que fragmentou esse conhecimento que ela tentava
reunir de novo. E, nesse ponto de vista, esse conceito dela é muito parecido com o conceito dos Rosa Cruzes, da própria universalidade da maçonaria, né? Esse conceito de que todos nós bebemos de uma fonte específica, que é um princípio criador único, dito com muitos nomes diferentes, é uma das características não apenas da doutrina dela, mas dessas outras ordens iniciáticas também. Mas ela mesma, a própria Helena Blavatsky, ela reconhece que Isis Sem Véu é uma obra que não é bem acabada, vamos dizer assim. Ela não chegou no nível de execução que ela pretendia que chegasse. Segundo ela, os próprios mestres espirituais disseram para ela que a obra estava ruim, né? Wolcott vem na sua defesa e diz que ela apenas via, né? Ela, através da clarividência, o que estava ali, que ela muitas vezes não sabia o que estava escrevendo, que para mim parece uma desculpa muito esfarrapada. Ela sabia o que estava escrevendo, mas talvez no afã, naquela tentativa, né, que foi a tentativa inicial dela de expor de uma vez só a verdade, ela tenha se confundido um pouco na formatação, né? Eu acho que é apenas isso, mas não deixa de ser uma obra importantíssima, né? E aí ela lança Doutrina Secreta, né, em 6 volumes, em 1888, que passa a ser considerado como um retoque, né, como uma recomposição, uma ratificação de tudo que acontece em Isis Sem Véu. Os estudiosos entendem que esta, sim, pode ser considerada a obra em que ela explica a doutrina de uma maneira mais satisfatória, pelo menos para o paladar deles, né? Eles entendiam dessa maneira. Ela, em 1889, chega no que parece ser o auge da sua produção literária, que é considerada como uma das suas obras mais importantes, que é A Voz do Silêncio. Em 1889, ela publica A Chave para a Teosofia, né? É evidente, como eu falei, que a obra dela não se restringe a esses 4 livros. Eu citei os livros aí que os autores, os biógrafos, consideram aqueles que demonstram com maior clareza a doutrina dela, ou seja, a leitura dessas obras aí é suficiente para a compreensão da sua doutrina. Se a gente quiser se aprofundar, evidentemente, a gente vai buscar o resto da sua produção literária. E aí a gente chega exatamente no ponto nodal dessa apresentação, né, na motivação dessa apresentação. Eu perdi esse tempo todo nesse preâmbulo, vamos chamar assim, para que todos entendessem o que era o pensamento. Como eu falei, passei muito superficialmente pela doutrina e pela própria personalidade da Blavatsky, para a gente entender essa ligação, essa relação dela com a maçonaria, que eu entendo, inclusive, que deve ser objeto da curiosidade da maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, né? E aí 4 perguntas se impõem. A primeira delas, Blavatsky era maçom, ou maçona, se nós preferirmos o termo, e se o era, quando e onde ela foi iniciada, né? Qual era a sua relação com a maçonaria e que influência ela exerceu sobre a doutrina maçônica? A questão parece ter se originado desse documento que eu postei no lado esquerdo do slide, né? Ele é um certificado ou um diploma emitido por uma loja maçônica masculina, uma loja maçônica dos Estados Unidos. O texto não é muito claro, né? Ele não está muito nítido. Eu transcrevi na parte superior direita em inglês, para aqueles que têm a leitura possam fazer a comparação com a tradução que eu apresento embaixo, e o que está escrito ali é o seguinte: nós, o 3 vezes ilustre soberano grão-mestre geral, declaramos e proclamamos nosso ilustre iluminado irmão, e aí é importante a gente ficar que é o texto original, brother, né? Talvez seja uma surpresa, já que na língua inglesa, no idioma inglês, existe o verbete sister, que determina o sexo feminino, né, a irmã, né? Mas isso se repete na maçonaria com uma frequência muito grande, né? As mulheres são chamadas também de brother, né? De irmão, né? HP Blavatsky, né? Helena Petrovna Blavatsky, para ser um aprendiz, companheiro, mestra perfeita, sublime eleita, mestra escocesa, grande eleita, cavaleiro da Rosa Cruz, mestra adonaita perfeita e venerável mestra e princesa coroada do rito de adoção. Bom, parece ficar claro aí, por essa graduação toda que ela recebe através desse diploma, de que ela era membro da maçonaria, né? E aí a gente vai verificar um pouco mais à frente se isto é verdade, né? Antes de chegar lá, talvez tenha sido uma surpresa para alguns eu citar a maçonaria feminina, mas na verdade ela surgiu na França
no século XVIII, e há indícios que ela tenha sido praticada desde 1740, né? E existe também uma maçonaria mista e uma maçonaria exclusivamente feminina, né? Mas ela tem a característica de ser mais secreta que a maçonaria masculina, né? Para que todos tenham uma ideia, é difícil para os maçons do sexo feminino, do sexo masculino, terem acesso à doutrina, ao que a maçonaria feminina prega, né? E ela não é considerada regular pela Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Que é considerada a grande loja mãe da maçonaria universal, que é composta só por homens, né? Então, existe uma maçonaria feminina, existe uma instituição chamada maçonaria feminina, e provavelmente foi aí que se deu esse diploma, né? Apesar do diploma estar se falando numa loja de adoção, que era uma loja que era mantida, né? Era promovida pelos maçons masculinos, pelos homens. Bom, mas para esclarecer essa situação, ninguém melhor que a própria Blavatsky. Então, com a palavra, Madame Blavatsky. Ela faz essa afirmação no segundo volume, na página 394, de Isis Sem Véu. E ela diz exatamente o seguinte: se você cuidadosamente consultar a minha obra, Isis Sem Véu, encontrará minha afirmação. Não temos nenhuma promessa, obrigação ou juramento, e, portanto, não violamos nenhuma confiança crítica da qual o capítulo é dedicado. E total garantia dada que eu nunca tomei os graus regulares em qualquer loja maçônica ocidental. Claro, portanto, não tendo obtido tal grau, não sou um maçom de 33º grau. Ou seja, Blavatsky afirma com todas as letras e em sua própria obra, de próprio punho, de que ela não era maçom, ela não pertencia à ordem maçônica. E essa afirmação se dá porque ela foi acusada na sua obra, Isis Sem Véu, de ter revelado segredos da maçonaria, né? De ter cometido indiscrições, de ter dito coisas que ela não poderia ter dito. E ela vem a público, né, dizer que ela não rompeu nenhum juramento, ela não quebrou nenhum compromisso, justamente porque em momento nenhum ela o fez. Ou seja, o diploma, o certificado que nós vimos no slide anterior, foi uma homenagem, foi um título honorífico que ela guardou, porque que ela ganhou, porque ela realmente influenciou muitos maçons. A sua obra causou algum impacto nos maçons, e ela foi reconhecida por essa entidade maçônica que a diplomou. Era uma espécie de diploma honoris causa. Ela não frequentou a loja, não era maçom, mas recebeu aquele diploma. E qual era o entendimento dela do que é a maçonaria? Isso é muito interessante, né? Ela dizia que a maçonaria moderna é inegavelmente o reflexo vago e nebuloso da maçonaria oculta primitiva dos ensinamentos daqueles maçons divinos que estabeleceram os mistérios de templos de iniciação pré-históricos e pré-diluvianos, levantados por construtores verdadeiramente sobre-humanos. Ou seja, perdão, ela afirmava que a maçonaria moderna, né, a maçonaria atual, não é nem sombra do que foi a maçonaria no início dos tempos. E aí, início dos tempos, ela coloca isso no período pré-diluviano, né, a gente falando aí do dilúvio bíblico, né? Ela fala que em algum momento, e aí o pensamento dela bate com o de Platão, bate com o de Rosa Cruz de Lemúria, o Platão de Atlântida, a própria epopeia suméria de Gilgamesh, né? E o próprio dilúvio bíblico, de que houve uma civilização mais avançada do que a nossa, com um conhecimento superior ao que a gente tem hoje, né? Há dois escritores britânicos, Robert Lomas e Christopher Knight, que escreveram um livro chamado A Máquina de Uriel, que é um livro bastante interessante, em que eles tentam comprovar de modo científico, com base no estudo astronômico, né, de impactos de asteroides na Terra, dos que, inclusive, dizimou os dinossauros, né, de que tanto a Lemúria dos Rosacruzes quanto a Atlântida de Platão realmente existiram. E aí eles encontram, argumentam de maneira muito interessante, para quem não leu, eu recomendo, o que a Madame Blavatsky fala aqui dessa civilização
anterior pré-diluviana, ou seja, ela entendia que a maçonaria de hoje é incompleta, que a maçonaria atual, moderna, é incompleta. E aí ela complementa, né? Ela diz que o movimento teosófico, e aí é o movimento criado por ela, né, inclui todos os esforços que levam à liberdade humana e à iluminação. Ou seja, enquanto ela fala que a maçonaria é incompleta, né, ela afirma que a teosofia vai suprir essa lacuna, né? E continua, a maçonaria desempenhou e ainda desempenha um papel importante no mundo, ou seja, ela reconhece o valor da ordem maçônica, ela entende que a maçonaria presta um papel relevante à humanidade. Em primeiro lugar, sua ideia principal é a fraternidade do homem, que também está presente na doutrina teosófica, né? Embora em um sentido limitado e restrito, ou seja, ela entende que esse sentimento fraternal não é um sentimento espiritual e que precisa ser levado a outro plano para que tenha efeito os objetivos teosóficos. Segundo, a maçonaria exclui de suas lojas todas as considerações de política ou religiões, reconhecendo-as como as maiores provocadoras de dissensões. Ou seja, ela aponta, e aí claramente isso, essa crítica dela às religiões ocidentais é frequente na sua obra. Por isso que ela foi muito combatida, né? Ela dizia que as religiões privavam o homem de evoluir do jeito que tinha que evoluir, justamente por conta dos dogmas, né? E ela continua. Terceiro, é o inimigo implacável da intolerância religiosa, ou seja, ela ratifica o que eu acabei de falar, né? Essa sua expectativa, sua intenção de romper com os conceitos da tradição judaico-cristã que eram predominantes na Europa, né? E foi através da maçonaria, ela continua, e dos maçons que os Estados Unidos da América se tornaram possíveis. Evidentemente, ela está se referindo a George Washington e 9 outros maçons que assinaram a Declaração de Independência nos Estados Unidos e afirmaram, através da sua Constituição, de que os Estados Unidos da América seguiam os princípios maçônicos. Bom, e aí eu vou abordar um pouquinho do exame, né, da análise do conhecimento maçônico. E eu, como maçom, eu posso garantir que o conhecimento que ela tinha a respeito da ordem era algo fenomenal. Ela realmente conhecia muita coisa da doutrina maçônica, né? E isso é incontestável, né? A gente pode ver isso na leitura das suas obras, né? A gente é capaz de identificar isso com muita clareza, né? E por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, porque seu bisavô, o príncipe Pavel do Krokov, era maçom, e ele possuía uma vasta biblioteca. A gente viu lá atrás que a mãe dela morreu muito jovem, né, e ela foi viver com os avós, e aí ela teve acesso a essa biblioteca. O relato dessa biblioteca é algo assim digno da Biblioteca de Alexandria. Diz que ela era enorme, dizem que ela tinha porões, escadas, vários andares. Eu imagino o que ela não viu, o que ela não leu, o que ela não teve acesso nessa biblioteca, não exatamente, ou não especificamente sobre a maçonaria, mas ao que parece, o seu bisavô, ele também lia, também tinha muitos escritos, muita coisa a respeito de todos os conceitos filosóficos que ela veio aprender, né? Dizem que ela ficava lá todos os dias, dos 11 aos 17 anos, praticamente o dia inteiro enfiada lá, lendo, relendo e tentando aprender alguma coisa. Não é de surpreender, portanto, que ela tivesse adquirido a erudição que ela obteve, né? Segundo, ela obteve um contato muito próximo com Jean-Marie Ragon, né, que foi um maçom, um escritor maçom também, né, e estudou a sua obra, né? Ele, o Ragon, tem um pensamento muito parecido com o pensamento teosófico. Muitos maçons são influenciados até os dias de hoje pelos livros dele, pelos escritos dele, assim como também Charles Webster Leadbeater, né, que afirmou que foi seu discípulo. Ou seja, esses dois escritores, o Ragon e o Leadbeater, são bem conhecidos no universo maçônico. Eles realmente influenciaram toda uma geração de maçons. Aqui no Brasil, principalmente, eles promoveram, na primeira década, na primeira metade do século XX, uma influência muito grande nos conceitos dos maçons. Então, houve
uma influência, vamos dizer assim, indireta através deles e através da teosofia. Mas ela escreveu um livro, em particular, que alguns dizem que é um livro bem abaixo do nível dos seus demais livros, né? É um livro pequeno, um livro relativamente pequeno, e que se chama As Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria. A princípio, a gente pode entender que ela está confrontando, ou dizendo que a Igreja copiou da maçonaria, ou que a maçonaria copiou da Igreja, mas, na verdade, o que ela está tentando estabelecer nesse livro é que tanto a maçonaria quanto a Igreja buscaram a mesma fonte de inspiração, se inspiraram na mesma fonte. Ela entendia que a verdade era uma só e que foi fracionada, e que essas ordens, né, tanto a maçonaria quanto a Igreja, foram orientadas através dessa base, né? E aí eu retirei algumas duas, na verdade, os trechos que eu achei bastante interessantes para essa apresentação. A primeira, onde ela diz que a maçonaria era simplesmente, em sua origem, um gnosticismo arcaico ou um cristianismo esotérico primitivo, ou seja, ela volta a afirmar aquilo que eu acabei de falar, né? Ela mesma afirma o que eu acabei de falar, que a origem é comum, né? Que todas as duas, ambas as instituições, beberam da mesma fonte, né? E aí, mais à frente, ela cita o seguinte: nem mesmo as pequenas indiscrições de Chudi ele compreende. Aí é uma citação que fica muito mais clara para os maçons, né? E eu só coloquei aí para que todos compreendessem a amplidão, né, a amplitude do conhecimento dela sobre a maçonaria. Quando ela fala em Chudi, ela está se referindo a Théodore Henry, né, que foi um maçom francês, né, do século XVIII. Atribui-se a ele a reformulação do rito adoniramita. Ele criou um rito chamado Estrela Flamígera, o rito da Estrela Flamígera, mas é um maçom que não tem a celebridade de outros nomes, então surpreende que ela tenha citado ele. E ela faz essa citação tentando insinuar de que ele, nos seus rituais, colocou alguma verdade que ela defendia, né? Separei também, como uma curiosidade dessa obra, ela afirmar que toda a origem, tanto da Igreja quanto da maçonaria, saiu do Egito, né? De duas classes de sacerdotes, que ela chamava de epópte e de mistos, né? Ela, inclusive, dizia que a expressão mistérios teria se derivado do trabalho desses últimos. Ela defendia que os primeiros epópte, que ela provavelmente está se referindo aos hierofantes, divididos pelos arcanos maiores e os arcanos menores, né, os grandes mistérios e os pequenos mistérios, que os primeiros teriam ido para o Tibete, formado a grande fraternidade branca, e os segundos, que seriam os mistos, permaneceram no mundo mortal, vamos chamar assim, para transmitir esse conhecimento para as civilizações. E os maçons, segundo ela, seriam descendentes, né, seriam derivados dos mistos. E a outra é uma afirmação bastante forte, uma afirmação bastante curiosa. Ela afirma que a expressão inglesa Freemason, né, que na tradução para o português seria pedreiro livre, que originou franco-maçom em francês e o próprio maçom no idioma português, na verdade ela é uma corruptela, ela foi derivada, originada de uma expressão egípcia chamada Fremessen, né, que se traduz como filhos da luz, né? Eu entendo que talvez ela tenha se apoiado, né, na similaridade fonética entre o verbete inglês e o verbete egípcio, mas, de toda forma, ela faz essa afirmação e é possível que haja alguma verdade nisso. Bom, e qual foi a influência de Blavatsky na maçonaria? Eu, diante de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, entendo que ela não influenciou a maçonaria, mas foi o contrário, foi a maçonaria que a influenciou. E talvez aí vocês estejam surpresos com essa minha afirmação, né? E de onde eu tiro essa afirmação? Em primeiro lugar, porque a maçonaria já havia sido instituída muito antes da publicação das suas obras, ou seja, quando Blavatsky começou a ensinar a sua doutrina, né, a transmitir a sua doutrina,
a maçonaria já estava estabelecida, já estava estruturada, já existia, né? Segundo, porque o seu bisavô, o príncipe do Kurokov, como a gente viu, era maçom, e ele tinha uma biblioteca que certamente tinha lá rituais, livros relacionados à doutrina maçônica, que ela, inclusive, indevidamente, com certeza, teve acesso e conheceu. Terceiro, porque ela teve também contato direto com inúmeros maçons nos Estados Unidos que ficaram apaixonados pela sua obra, né? Eles apreciavam a doutrina, a maneira como ela exprimia a sua doutrina, e principalmente porque ela pregava o mesmo conceito da universalidade de Deus, né? Então isso atraía os maçons para perto dela. E também porque ela se inspirou na estrutura organizacional da maçonaria, né, através de loja, para instituir a sociedade teosófica com Olcott, né? Olcott é esse senhor de barbas longas que a gente vê aí no slide à direita com ela, né? Mas, como eu disse, apesar de eu entender que a maçonaria influenciou a sua obra, ela também, por sua vez, se não influenciou a maçonaria diretamente, influenciou diversos irmãos, né, diversos maçons. E aí, para consolidar, para ratificar o que eu acabei de dizer, eu trago aqui o testemunho de Olcott, né? Olcott diz o seguinte: no dia 17 de abril, e aí provavelmente ele está se referindo ao ano de 1875, que foi o da fundação da Sociedade Teosófica, né? Começamos a conversar com Sotherham, General T e ou dois altos maçons sobre a constituição da nossa sociedade em um corpo maçônico com um ritual e graus, ou seja, eles tinham a ideia, quando fundaram a Sociedade Teosófica, não de fazer uma maçonaria, mas de ser uma ordem que complementasse, que aperfeiçoasse os maçons, ou seja, que estivesse ligada ao universo maçônico de alguma maneira. E ele prossegue: a ideia é que ela formaria um complemento natural para os graus mais elevados da arte, restaurando-lhe o elemento vital do misticismo oriental que faltava ou havia perdido. Ou seja, como ela disse, como eu já falei no slide anterior, ela entendia que a maçonaria era incompleta, que faltava o elemento oriental na sua doutrina para que ela se tornasse uma plena escola de conhecimento para a humanidade, né? E aí ele prossegue: ao mesmo tempo, tal arranjo daria força e permanência à sociedade, aliando-a à antiga irmandade, cujas lojas estão estabelecidas em todo o mundo. Ou seja, eles pretendiam aproveitar a estrutura já instituída da maçonaria, através de lojas no mundo inteiro, para associar a essas lojas as lojas teosóficas, ou seja, o que ele pretendia era uma união, uma aliança entre a maçonaria e a teosofia. Mas aí ele chega a uma conclusão que é bastante interessante, bastante significativa para nós, né? Agora que voltei a olhar para trás, estávamos, na realidade, planejando repetir o trabalho de Cagliostro, né? O Conde Cagliostro é esse homem representado nesse busto aí à direita, foi uma personagem tão polêmica, tão controversa quanto a própria Madame Blavatsky, né? Ele defendia a maçonaria feminina, ele defendia princípios metafísicos para a ordem, ele tinha uma noção, um entendimento diferente, mais místico, mais espiritual que os outros maçons, né? E prosseguindo, cuja loja egípcia, né? Ele era do rito egípcio, foi em seus dias um centro tão poderoso para a propagação do pensamento oculto oriental. Ou seja, quando eles estavam planejando isso, eles descobriram que o que eles queriam fazer, a maçonaria já tinha feito. Ele não precisava do auxílio deles, apesar da influência deles, a doutrina deles ser importante como é até hoje para nós, eles perceberam que o que eles queriam fazer já tinha sido feito, né? Eles não estavam propondo nada de novo. Bom, aqui eu deixo uma bibliografia que foi não apenas a que eu baseei essa apresentação aí, eu vou disponibilizar depois esses slides aí, para que o grupo deixe para quem tiver interesse.
mas também para quem quiser saber um pouquinho, pelo menos um pouquinho dos conceitos filosóficos aí, é uma bibliografia bem reduzida, mas ela vai dizer mais ou menos, na verdade muito mais, porque eu fui muito breve na minha exposição, ela vai dizer muito mais do que eu disse e explicar 1000 vezes melhor do que eu o que eu tentei falar aqui. E aí eu encerro essa apresentação apresentando o símbolo, o emblema, né, a logomarca da Sociedade Teosófica, que eu acho profundamente significativo, né? E ela conseguiu, na minha opinião, ou seja, lá quem foi que idealizou esse símbolo, né, foi muito feliz, porque conseguiu juntar, né, demonstrar esse sincretismo todo que ela tentou inserir no contexto ocidental. A gente vê aí acima o símbolo do mantra 1, né, o mantra que seria o gestor de todos os demais mantras, né, o som primordial. Abaixo dele a gente vê a cruz suástica, né, ligada ao indianismo, né, ao hindu, né, e que também foi pervertida, né, foi profanada pelo Terceiro Reich de Hitler, mas ela é um símbolo esotérico de um significado absurdamente grande, né. Circundando esse símbolo central, aí a gente vê a serpente Ouroboros, né, aquela que representa todo o infinito, todo o ciclo infinito do universo, a serpente que morde a sua própria cauda. Vemos no interior desse círculo formado pela serpente Ouroboros a estrela de Davi, o símbolo de Salomão, né, o hexagrama, né, que nos transmite, que nos remete não apenas à tradução judaica, mas também aos princípios martinistas, né. E no centro, a Anri, né, a cruz ansata dos egípcios, que é muito cara, muito grata aos Rosacruzes, né? Ou seja, ela engloba praticamente todo o conhecimento filosófico do mundo, né? de todas as correntes filosóficas, num símbolo só. Né? Muito interessante, eu achei uma ideia muito interessante, muito bem executada. E circundando esse símbolo, né, ela deixa um axioma que é bem significativo e traduz exatamente o pensamento que ela tinha. Né? Não existe religião maior do que a verdade. Né? O que ela defendia era isso, né? Que a mente humana não pode ser limitada pelos dogmas da religião, que o nosso pensamento é muito maior do que isso, e eu, particularmente, estou de acordo com ela. Bom, eu aqui encerro a minha apresentação, agradeço imensamente o carinho, a paciência que todos tiveram de me escutar até aqui. Né? Como eu falei, eu fiz uma apresentação breve, em momento nenhum eu tive a pretensão, a presunção de esgotar um assunto que é capaz de dar um seminário, né, de promover um seminário a respeito. Mas espero que mesmo com essa síntese, né, tenha sido bom para quem assistiu, né, que eu não tenha decepcionado ninguém, correspondido às expectativas, e a partir daí eu fico à disposição de quem quiser fazer qualquer crítica, pergunta ou qualquer consideração. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Meu irmão Emiliano, nós temos aqui uma palestra maravilhosa, todos aqui presentes na sala fizeram comentários, deixando seus e-mails para a remessa dos arquivos. E vamos... Eu não tenho perguntas, né? A gente tem muitas dúvidas, mas as perguntas não ficarão para depois de tornar a assistir a palestra, o VT. Nosso irmão Celso Coelho levantou a mão, deseja fazer uma pergunta. E a gente quer registrar também a participação aqui da Lenira, que também creio que ela deva fazer uma pergunta. Boa noite a todos novamente. O irmão João Dias, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ao irmão Sérgio, parabenizando. Eu, equivocadamente, posso ter levantado a mão, mas não é para uma pergunta, não. Vou aproveitar e fazer um comentário, né? É surpreendente a quantidade de informação passada agora, bastante instigante. Entender que
se acontecesse no nosso tempo atual, com internet, ou seja, com as informações online, seria alguma coisa até que poderia colocar assim como até um romance, um conto, né? Alguém montar uma estrutura dessa. Mas pelo tempo, a quantidade de informação que essa moça, essa menina, essa senhora, né, teve, e os livros, não é um livro que ela escreveu, cada livro, 4, 6 volumes, eu imagino que também, página 394, não é? Livretos, né? Então, a quantidade de informação que está contida nessa história é, no mínimo, bastante instigante. Eu não conhecia a personagem, fiquei muito grato pela apresentação do irmão Sérgio. Estamos de parabéns. Parabéns, irmão João. Mais um time que acertou e está ganhando. Obrigado a todos. Por nada, meu irmão Celso. O Frater. Quasitor, que fala, senhor? Perdão, é Celso. Meu nome é Celso, está aparecendo errado aí, desculpa. Meus irmãos, boa noite, aqui irmão Celso Borges, irmão Emiliano, mais uma noite juntos. Ontem eu estive consigo na sua palestra sobre o secretário do rito adoniramita, e mais uma vez aqui juntos, eu recebendo esse banho de conhecimento aí do irmão. Parabéns mais uma vez pela palestra, o irmão é merecedor realmente de elogios. E, meu irmão, não posso deixar de aproveitar a sua vasta cultura. O irmão comentou em Lemúria e Atlântida, né? Lemúria estaria ali no Oceano Índico e Atlântida, segundo Platão, ali nas entradas ali do Mediterrâneo, no Atlântico. Muitos consideram como uma sandice, ou cada um interpreta de uma maneira. Mas eu queria fazer uma pergunta ao irmão. Quando a gente vê, não é, espalhados por todos os continentes, não é, na América do Sul, na América do Norte, no Oriente, no Egito, na China, na África, a veneração pelas pirâmides, quando a gente tem ali oceanos separando aqueles povos, aquelas culturas, todos com um distanciamento físico e intelectual, mas aquele mesmo veneração pela figura da pirâmide. O irmão considera que isso poderia ter um princípio comum, e esse princípio comum poderia ser realmente Lemúria ou Atlântida? O que o irmão acha disso? Irmão, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença, pelo carinho aí, pela participação. Muito bom. O prazer foi todo meu, meu irmão. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza absoluta, né? É a minha opinião. Minha opinião é exatamente essa, coincide muito com a opinião de Blavatsky, né? Aliás, a opinião dela, como eu disse, eu tentei demonstrar durante a apresentação, é uma opinião que vem de milênios, né? Vem sendo transmitida através das escolas iniciáticas para muitas culturas diferentes. E eu acho que a prova maior disso, a prova principal que a gente tem disso, e a própria Helena usava esse tipo de argumento, né, na sua argumentação, na sua sustentação, é essa, né? A gente vê a mesma lenda, o mesmo mito, né, acontecendo em povos diferentes, relatando a mesma circunstância, né? Ou seja, a gente vê Sargão e Gilgamesh na Suméria, a gente vê Noé na tradição judaico-cristã, a gente vê Platão, todos falando de um evento muito parecido, muito semelhante. Eu já vi obras aqui que falam que na América do Sul os índios também têm uma lenda muito parecida que faz alusão ao dilúvio, né? Ou seja, todos eles falam de uma civilização anterior, uma civilização evoluída e que foi submetida a um cataclismo que a dizimou, né? Me parece que não pode ser coincidência. Eu acho que há muita semelhança nas narrativas de povos que, como o irmão disse, distantes, não se viam, não havia como haver esse intercâmbio, nessa transmissão oral, né, para que isso não tenha realmente ocorrido. Então, eu, particularmente, eu estou convencido de que existiu, sim, que
por mais que evidências não sejam encontradas, eu tenho a convicção, tanto quanto Blavatsky, de que houve realmente isso. Satisfeito, meu irmão? Eu também compactuo com o seu pensamento. Para mim é um princípio comum também. Mesmo princípio comum. Obrigado. Obrigado, meu irmão. A nossa participante, Lenira Engel. Boa noite, meus irmãos. A minha dúvida consiste em seguinte: tendo em vista que Annie Besant ela foi contratada para fazer uma crítica contra Blavatsky das obras que ela estava editando, e ela se apaixonou simplesmente e ficou fascinada a ponto de pedir o seu ingresso na Sociedade Teosófica, certo? E ela é uma maçom. Ela pertence à Ledruaiman, a qual eu também pertenço. Então, eu questiono, qual é a dúvida sistematicamente que existe que Madame Blavatsky tenha sido maçom? Porque ela, no meu entendimento, e da tudo aquilo que eu já li sobre as obras dela, ela pertence ao rito Memphis Mizraim, e ela foi iniciada, elevada no Egito. Tudo bem, há contestações enquanto aquele documento que o irmão apresentou, mas eu, em contrapartida, contesto isso, enquanto não me provem ao contrário. Por favor, meu irmão, esse é meu questionamento. Muito obrigado. Irmã Lenira, sou eu que agradeço a participação, o carinho, a paciência de me ouvir. Realmente, a Annie Besant, ela foi comprovadamente maçom, né? A gente sabe disso. Eu não citei isso porque eu estava me restringindo à atuação de Blavatsky, mas a gente fica sempre no campo da especulação, né? Quando eu coloco a posição de que ela não foi iniciada, eu não estou dando a minha opinião, eu estou reproduzindo o que ela mesma falou. É claro, é evidente que nós podemos entender que por ela ter eventualmente feito alguma revelação que não deveria fazer sobre a ordem, ela fez esse pronunciamento para que não caísse nos ombros dela o perjúrio, né? A punição pelo perjúrio. E aí o entendimento passa a ser meu, realmente. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei se isso realmente aconteceu. Mas pela combatividade dela, pela personalidade dela, de não fugir à luta, de enfrentar sempre as circunstâncias adversas, e na vida dela as circunstâncias adversas foi só o que ocorreu, né? A gente não falou nisso aqui, mas a vida dela é uma trombada atrás da outra. Ela levava um tombo atrás da outra, e ela realmente foi uma guerreira, ela quase morreu criança, enfim. Eu acho que ela não fugiria disso. Eu acho que ela assumiria, como ela sempre assumiu a sua postura, ela bateria de frente, né? Com relação ao rito de Memphis Mizraim, né, o número de graus não coincide, ela foi elevada em 9 graus naquele diploma, né, não coincide nem com o rito escocês antigo e aceito, que ela mesma declara que não teve 33 graus, ou seja, alguém a acusou de outra coisa, porque no diploma não consta isso. No diploma constam 9 graus de uma loja de adoção, né, e não corresponde ao rito de Memphis Mizraim. Então, pode ter sido maçom? Sim. Pelo pronunciamento de Olcott, não, ela não era. Eu considero das biografias dele a mais próxima da realidade, porque foi quem esteve com ela mais tempo. Ele afirma que não, que a aproximação dela com a maçonaria foi justamente para aproveitamento da estrutura organizacional que a maçonaria tinha para que ela implantasse os seus princípios lá, mas é possível, sim. Eu sou um místico, eu não descarto nenhuma possibilidade, né? Talvez para encobrir essa participação dela, ela tenha feito isso. Eu não digo que uma pedra é pedra, porque a gente sabe que tudo, o universo é vibração, e se ela mudar a frequência dela, ela vai se transformar em outra coisa na minha frente, eu vou ficar de boca aberta. Então, é possível sim, é possível sim. Eu acho que não se bate o martelo
com relação a nenhuma dessas questões, né? Eu não estou fechado, não estou fazendo nenhuma afirmação aqui com a pretensão de ser a verdade. Muito obrigado, meu irmão, porque a sua resposta foi extremamente elucidativa. Ela foi imparcial, e isso que nós precisamos, é uma resposta imparcial, independente de aquilo que nós aceitamos ou não, certo? Eu agradeço infinitamente a oportunidade de estar aqui e aos irmãos de me tolerarem a minha presença. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a sua presença e a participação. Nosso irmão Moacir Reis deseja fazer uso da palavra. Muito boa noite, meu irmão João Dias. Muito boa noite, nosso palestrante, irmão Sérgio. Inclusive, meu irmão Dias, eu te peço desculpas de ter entrado um pouco atrasado. Eu não sei se eu comentei no nosso WhatsApp particular que eu ainda estou em recuperação de uma cirurgia, aliás, duas, que foi nas duas pernas, devido a um probleminha, então eu tive que fazer uma intervenção cirúrgica. Inclusive, na terça-feira passada, eu não estive com vocês, perdi foi com o nosso irmão Juliano, né, na próxima terça-feira passada. Foi. Mas eu mando aqui para você. O Tolentino parece que já tomou essa iniciativa. Mas, meu irmão Sérgio, seguinte, olha, a sua palestra realmente veio de encontro a um anseio particular meu, já de há muito tempo, que alguém entrasse nessa seara, né? Que é uma seara, inclusive, dos irmãos aí que já fez os graus filosóficos, porque esse conhecimento teosófico aí, ele é mais dado aos graus superiores, né? Nos graus simbólicos, nem chega perto dessas abordagens aí. E, inclusive, quando eu me iniciei, eu não tinha noção desse caminho, mas logo em seguida eu acabei conhecendo essa obra da Blavatsky, A Doutrina Secreta, e pelo simples título eu comecei a associar a coisa e acabei adquirindo a obra, sabe? Mas devo te confessar que os dois ou três, porque são em 6 volumes, né? Os 2 ou 3, a antropogênese e a cosmogênese, eu não consegui nem entrar. Tal a profundidade do assunto, realmente eu passei batido. Aí eu peguei lá já o 5º e o 6º, que são mais próximos do nosso conhecimento tradicional, né? E aí eu consegui tirar muita coisa aí, muito conhecimento, e realmente a hora que você tocou no assunto, eu falei, bom, essa é uma das searas que eu gostaria de sempre ouvir alguém dissertar. A minha pergunta para você, meu irmão, é o seguinte: uma coisa que talvez, por exemplo, para a nossa, posso dizer, irmã Lenira Angel aí, que teve presente aí, tá vendo? Pode também até associar, porque ela está bem entrosada aí no assunto, né? Poderia-se afirmar que o conhecimento teosófico é o conhecimento acadêmico que está mais próximo do conhecimento maçônico? Meu irmão, em primeiro lugar, agradeço aí pela presença, pelo carinho e pela pergunta, né? Sim, na minha opinião, sim, né? Eu acho que uma das grandes semelhanças, vamos chamar assim, entre o pensamento de Blavatsky, ou o pensamento teosófico, e o pensamento maçônico, é justamente a universalidade, né? Ela trabalha muito essa questão, e a gente vê aí que é complicada, assim, a leitura dela é complicada, porque justamente ela tenta juntar num caldeirão só todo o conhecimento humano, né? Toda a manifestação humana, seja lá em que civilização, em que período foi, e tenta transmitir uma verdade que é única, que é própria para todos. E isso é muito próximo, sim, do conceito maçônico, né? Eu acho que existe uma semelhança de propósitos, vamos dizer assim, de objetivos. E como o irmão começou a falar, ele disse que isso é mais próprio para os graus elevados, né, para os graus filosóficos. A Blavatsky disse isso, né? Ela e Olcott, quando fundaram a Sociedade Teosófica, era exatamente isso que eles queriam fazer. Eles entendiam que a maçonaria era limitada nos seus
nos seus conceitos, né, na sua doutrina, e que eles proporiam uma espécie de especialização, né? A teosofia seria uma especialização para justamente suprir isso. Então, eu entendo que sim, eu entendo que existe esse conceito de universalidade que seja muito próximo da maçonaria, mas também não é exclusivo nem da maçonaria nem da teosofia, né? Existem outras correntes filosóficas que adotam essa universalidade do pensamento. A Ordem Rosa Cruz é uma delas, né? Se a gente pegar as duas vertentes da Ordem Rosa Cruz, as duas vertentes principais, a norte-americana de Harvard Spencer Lewis, né, que a gente conhece pela sigla de AMOR, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, e a Ordem Rosa Cruz de Max Handel, você vai ver que tem muita coisa semelhante nesse conceito. E se você pegar a obra de Max Handel, então, você vai, em algum ponto, se perguntar se você está lendo Blavatsky ou Handel, né? Porque elas são muito parecidas, realmente. Então, o que ela está fazendo não era algo de novo, o revolucionário foi isso ser feito da maneira que ela fez, e principalmente por uma mulher, né? Vamos combinar aqui. No século XIX, ela encarar a sociedade do jeito que ela encarou, peitar todo mundo e apresentar uma coisa que era completamente conflitante com o pensamento, com a tradição judaico-cristã. Ela era uma heroína, ela foi uma heroína, ela é uma mulher digna de ser reverenciada por todos nós. Outra coisa, meu irmão Sérgio. Que bom, a nossa Lenira está aí. Pois não, irmã Lenira, por favor, manifeste. Não, desculpa a interrupção, mas eu estava fazendo um estudo, até de uma palestra que eu vou apresentar. Eu acho que essa mulher, assim como o nosso amado palestrante falou, ela era uma mulher além do seu tempo. Ela era estratosférica, ela era brilhante, ela era magnânima. Claro que é óbvio que eu sou duvidosa em falar sobre esse tema, mas assim como ela, outras a seguiram, entende? Anne Besant é o exemplo disso, entende? E não é só as mulheres, mas existiram homens que seguiram junto com ela. Alcott, Coronel Alcott, estava concomitante com ela. Lili Bitter estava passo a passo com ela. Então, não tem como se dissociar. Desculpa, eu sou muito enfática nas minhas posições, mas é complexo falar dessa mulher, porque, na realidade, para mim, ela estava além do seu tempo, ela estava antes do feminismo, antes do boom do iluminismo. Então, é complexo. Então, ela é uma mulher de vanguarda, certo? Desculpa a interrupção, eu vou me comprometer a não me falar mais. Desculpa. Meu irmão João Dias, eu posso complementar a minha conversa com o irmão Sérgio? Pode sim. Aí, quando terminar, desliga o seu microfone, porque ele dá reverberação, meu irmão. Tá ok, faço isso sim. Não, eu só queria colocar para o meu irmão Sérgio o seguinte, como eu tenho, às vezes eu tenho outras palestras aqui que estavam presentes, não sei se hoje está presente o nosso irmão Gilmar, de Cataguases, né? Eu falei sobre um autor brasileiro de maçonaria, o Tenório de Albuquerque, e por muitas vezes ele é contestado por outros escritores maçons brasileiros. Isso acontece não porque ele seja maçom, mas sim por esse conhecimento teosófico. A gente nota que os teósofos internacionais da mesma época contestam muito o Eliphas Levi, né? Uns o chegam a chamar de charlatão, correto? Então, eu pergunto, isso é uma coisa que, inclusive, essas críticas da forma como ele pensa, né, respinga, inclusive, em Jean-Marie Ragon, que, inclusive, é um dos fundamentalistas das quais os teóricos do nosso rito brasileiro retirou muita base, inclusive você conhece nos nossos rituais de primeiro grau, inclusive a trilha sonora da iniciação inclui uma ópera
apontada por Ragon. Isso, inclusive, é motivo de críticas, inclusive. Eu te pergunto, essa desconfiança em torno dessas pessoas, isso tem alguma coisa de verdade ou são críticas normais e decorrentes por ser do mesmo ramo? Não, amado irmão, eu acho que isso é decorrente da natureza humana, né? A mente humana é muito complexa, não existem dois seres humanos iguais, né? Eu costumo falar sempre que a maçonaria é um cardápio para todos os gostos. Nós temos dentro da maçonaria ritos que são teístas, outros deístas, outros agnósticos, e evidentemente que dentro da personalidade de cada um de nós degustamos, né? nós entendemos, nos cai melhor determinadas posturas filosóficas que outros, é uma escolha pessoal. Há muitos caminhos, né? A própria doutrina de Blavatsky demonstra isso, há muito caminho para você percorrer. Não existe um caminho único para se chegar à evolução, seja ela moral, espiritual, ou o que seja. Você pode trilhar quantos caminhos se oferecerem para você, a escolha será sempre sua, isso é próprio do seu livre-arbítrio. Então, o que eu vejo é o seguinte, todos nós somos influenciados de alguma maneira pelo meio em que vivemos, pela nossa condição intelectual, pela nossa capacidade cognitiva, e isso, sem dúvida alguma, reflete na nossa personalidade, naquilo que nós aceitamos ou não aceitamos. Existem coisas que são mais fáceis e outras mais difíceis de aceitação. Então, as correntes que são, como vou dizer assim, que agora são chamadas, o próprio Ragon chamava, o próprio Leadbeater, chamava essa corrente de autêntica, que fica voltada para as provas documentais, para a materialidade, para o racionalismo, né, para as correntes positivistas, iluministas e tal, essa corrente não vai concordar jamais com a corrente esotérica, né? É uma questão de filosofia. Então, eles foram criticados, evidentemente, por aqueles que não concordavam com ele, o que eu acho muito comum, né? Eu acho que a gente tem exemplos disso na sociedade a todo momento. Eu não vejo como nenhum fenômeno assim, vamos dizer assim, maligno, não. Eu acho uma causa natural. Eu acho fantástica essa capacidade do ser humano de divergir, né? Eu entendo que a evolução da espécie humana, né, a evolução das civilizações, ela sempre se dá pelas divergências e não pelas concordâncias, né? Porque a partir do momento que eu tento provar que eu estou certo, a gente vai buscar atrás de provas e tal, e esse debate, essa divergência de posturas acaba levando a gente para um caminho que a gente nem viu antes. Então, eu entendo isso como uma causa natural, eu não vejo isso como perseguição, ou nem como certo ou como errado. Eu entendo isso como uma das muitas facetas, né, da heterogênea personalidade humana, mas é a minha opinião. Muito obrigado, meu irmão Sérgio, muito obrigado, meu irmão João Dias. Opa, agradecemos o nosso palestrante. Registramos e agradecemos a presença dos nossos irmãos Petri, nosso irmão Eduardo Lecei, nosso irmão Moacir, nosso irmão Abel, e passamos a palavra para o nosso irmão César Santos. Deseja fazer uma pergunta. Boa noite, meus irmãos. Aqui hoje eu aprendi irmão, tanto masculino como feminino, né? Muito bom. Fratres, sorores, convidados e convidadas. O irmão Emilião diz que isso não vale, fazer elogios de amigos ou irmão. Mas Emilião, mas você realmente é o nosso âncora e é perfeito. Agora, eu compreendo porque o irmão resistiu por muito tempo em falar da Madame Blavatsky. Você não queria falar apenas pela parte superficial. Você não decepcionou ninguém. Aliás, foi além de qualquer expectativa. Eu não conheço nada praticamente da Madame Blavatsky, né? Eu fiquei hipnotizado mais pela foto, talvez o homem que eu gosto de imagem, som. Eu fiquei hipnotizado e através de alguns irmãos, né, que já acompanhavam as obras dela. E também eu fiquei ouvindo, né, a Nova Acrópole, a Lúcia Helena, mas era uma historinha assim, muito superficial. E eu imaginei que o irmão fosse ficar, né, nesse lado assim, tão superficial, mas não, você introduziu aí, isso aí é uma referência que você fez hoje. Uma referência para qualquer um que queira se aprofundar na obra de Madame Blavatsky. Eu fico, assim, muito lisonjeado, né, orgulhoso por você, né, e fiquei mais curioso ainda, né,
de aprender sobre Madame Blavatsky. Eu fiquei admirado, não pela foto, mas também pela ousadia dela, né, no século XIX, bem no início, século 1800 e alguma coisa, o senso de liberdade que ela desenvolveu, né, casou para fugir da família ou não sei, né, logo depois ela fez uma viagem, me corrija se isso não for nada correto, ela fez uma viagem em um cruzeiro, aí ela diz que troca uma passagem, vai viajar numa terceira classe, até para ficar junto com aquela população tão sofrida na época, né? Talvez até para conhecer mais. Ela viaja para esses países que você comenta, né? Tenta entrar no Tibete 2 ou 3 vezes, e depois ela consegue, né? Uma persistência de luta incrível. Só tem isso tudo quando a gente lê, né? A gente vê como a gente deixou de fazer coisas. Eu não me arrependo de passado, coisa mesmo, né? Mas como a gente, né, protesta e prolonga, né, algumas coisas, não vou fazer, não dá certo. Mas ela foi à frente, escreveu obras e mais obras, sendo compilada ou não, copia e cola ou não, mas ela desenvolveu, né, toda a doutrina aí que influencia. O que eu gostaria de fazer a pergunta é o seguinte: a sociedade teosófica, ela existe ainda, concretamente, onde ela está instalada? E todo esse material que você comentou, de livros, isso foi parado em alguma biblioteca, algum museu especial para Madame Blavatsky? É só isso, meu irmão. Parabéns. Fiquei agora, realmente, mais do que curioso em conhecer esses assuntos. Obrigadão mesmo, hein? Meu amado irmão César, né? César não é só um amado irmão, mas é meu amigo. O bom quando a gente faz uma palestra que tem amigos na palestra, eu sempre falo isso, é que amigo não joga pedra, só joga flor, só faz carinho, né? Isso é muito bom. Deixa a gente muito à vontade para falar. É isso mesmo que o amado irmão falou. A obra dela é impressionante, é fabulosa. Ela foi uma mulher fantástica, mesmo que tenha sido copia e cola, eu tenho certeza que não foi. Para fazer o copia e cola, você tem que ter uma erudição absurda. Para a época que ela viveu, o conhecimento que ela tinha era algo inimaginável. Realmente foi uma mulher fantástica. Mas sim, existe a Sociedade Teosófica, e aqui no Brasil também existe a Sociedade Obiose, né, que é uma ramificação, vamos dizer assim. Ambas trabalham com essa doutrina teosófica. E existem sites especializados para você fazer pesquisa, existe muito material. Se o amado irmão quiser, eu posso lhe dar uma lista aí de uns 300 e poucos livros aí para o irmão procurar, e de artigos dela, porque o que não faltou para essa mulher foi vontade de escrever. César vai se distrair com 300 livros, né, nessa pandemia. A Malenira quer falar. A Malenira está pedindo a palavra. Permissão, desculpa ser ingerente de novo. Adorei a colocação do irmão, e eu tenho a dizer que, para mim, as diferenças se somam. Tudo aquilo que for diferente, ele sempre vai se somar. Porque as diferenças é que fazem o nosso todo, é que causam a nuance do nosso universo. O nosso universo não seria o que ele é se nós não fôssemos diferentes, se nós não fôssemos homens e mulheres, brancos e pretos, judeus e lá sei eu, protestantes, católicos. É isso que move o mundo, é isso que fascina o mundo, entende? Eu juro, eu prometo, eu vou ficar quieta. Agora é verdade, eu vou ficar quietinha, tá? E até, aliás, eu vou sair do site para ficar quietinha, porque senão eu vou contestar sempre. Não, muito obrigado. Não muito sai obrigado. Não, Malenira. Nós estamos formalizando aqui um convite para uma futura palestra, tá bom, Lenina? Nosso irmão César vai ver a melhor data para fazer contato, tá bom? E teve um irmão que levantou ali, sinalizou para fazer uma pergunta, mas depois ele tirou. Foi o Fernando Quartiero?
Nosso irmão Abel está presente, não fala nada, está quieto. Só maravilhado, meu irmão. Parabéns, Emiliano. Realmente deixou nós aqui, todo mundo junto até agora, fascinado pelas revelações que o irmão fez. Parabéns, excelente palestra. Obrigado, João Dias. Irmão João, só respondendo, eu levantei e baixei a mão sem querer, o Fernando falando aqui. Eu levantei e baixei, mas já que aconteceu isso, vou aproveitar para parabenizar, né, o Emiliano sempre com essas palestras geniais, né, bem colocadas, que mostram só a ponta do iceberg, né, perto do que ele tem por trás dessas horas que ele expõe ali. Então, eu já vou aproveitar, Sérgio, vou fazer um questionamento, né, para alguém que entende pouco do assunto, mas a minha curiosidade é o seguinte: pelo que se ouve falar, desde a fundação da Sociedade Teosófica, né, que participou a Blavatsky, que provavelmente foi a personagem, acho que mais influente, mais importante, eu não sei, durante todos esses anos, e ela ainda persiste, eu acho, a sociedade, e outras sociedades muito próximas a ela teve alguns... ao que consta, teve alguns percalços, né, com certos autores, certas teorias, talvez. E a minha pergunta é essa: aquela essência da Blavatsky permanece na Sociedade Teosófica ainda hoje? Ou em alguma das suas, digamos, ramificações, né, que existem em várias escolas, ou ela não se perdeu em nada? Ou não foi adulterada em nada? Aquela linha daquele pensamento dela persistiu até hoje e permanece intacto no mesmo sentido? Amado irmão, eu acho que nenhuma corrente, por mais pura que seja, ela resiste à adaptação, à interferência, né? Eu acho que a espinha dorsal permanece sim, mas é evidente que cada um que chega quer dar o seu acréscimo, quer fazer a sua modificação. Então, eu diria que é inevitável que ocorram essas que eu chamo de adaptações, né, filosóficas. Eu acho que isso ocorre em qualquer escola filosófica, não apenas nas escolas teosóficas, mas a espinha dorsal é dela. A espinha dorsal, eu não tenho a menor dúvida que é o pensamento dela, até porque eu acho que vai faltar tempo para os teosofistas modernos chegarem à produção que ela chegou. Então, até alguém contestar tudo que ela escreveu, na quantidade, no volume que ela escreveu, vai levar algum tempo. Portanto, eu acho que ainda vai permanecer muito tempo sendo o norte. Mas eu volto a dizer, eu não sou teosofista, né? Eu não participo da sociedade teosófica. O meu olhar é de fora, né? É possível que eu esteja equivocado, mas o meu entendimento é esse. Bom, nós, pelo menos, percebemos que todos ficaram satisfeitos aqui, pediram para que fossem encaminhadas as imagens, logo assim que fossem disponibilizadas, e nenhum dos que estão presentes aqui... Pois não, irmão Juarez? Tem que liberar o seu microfone está desligado, Juarez. Me desculpe. Boa noite, João Dimos. Boa noite, meus queridos irmãos. Agradecer até a presença do irmão Abel Tolentino, que há alguns tempos a gente não se vê. Boa noite, Abel. Juarez de Nova Viçosa, Bahia. Irmão Sérgio, olha, agradeço. Uma palestra, foi um espetáculo, como diz Ariano Suassuna. Show, a gente vai, é show de cantor sertanejo, não. Quando faz uma palestra dessa, é um espetáculo. A Helena Blavatsky, para mim, ela foi, sim, uma pessoa que realmente estava fora do seu tempo, como diz a Lenira. Influenciou, continua influenciando. Agora, eu falo o seguinte, críticas é o seguinte, quando a pessoa não sabe fazer, é mais fácil ela criticar. E como ela não sabe fazer as coisas, então ela critica, ela senta a linha. Entendeu? Ela não tem a capacidade de desenvolver os estudos, desenvolver os trabalhos, ela critica, é mais fácil, entendeu? Do que você pegar e fazer. Como na nossa instituição é cheio disso, entendeu? Mas
Olha, fantástica a sua fala, tá? Não vou me alongar muito, não. Aprendi um pouco mais sobre Helena Blavatsky, já tem alguns livros delas, alguns PDFs dela, e a cada momento que a gente lê, a gente tem nas entrelinhas, a gente tem uma fonte de sabedoria, de conhecimento, né? Que eu falo o seguinte: eu não sou um eterno buscador, eterno aprendiz, eu sou um eterno buscador. Você busca conhecer as coisas. Claro, você buscando conhecimento, você aprende. E eu aprendi hoje. Gostaria de agradecer muito, muito, muito meu Pai Celestial pela sua fala. Aos fráteres que estão na sala também. Eu também sou da Ordem Rosa Cruz desde os anos 80, na maçonaria desde os anos 83, 84, entendeu? Mas, assim, bastante satisfeito com a sua apresentação. Gostaria, se possível, né, ter uma cópia da gravação e da sua apresentação, porque é para sentar e, com os olhos interior, conseguir absorver o que você passou para a gente. Foi pouca coisa? Foi, podia ficar aqui até amanhã. Mas essas gotas que você julgou para a gente, valeu a pena bastante. Muito, muito legal mesmo. Ela é controversa, mas é assim que tem que ser. Se tudo fosse fácil, ficaria ruim. E se todo mundo fosse igual o Leneza falou, o mundo seria assim, enfadonho, sabe? Então, eu acho que valeu a pena bastante. Muito agradecido, tá? Muito agradecido mesmo, tá? E o Pai Celestial te ilumine com muito carinho e gratidão sempre, Tá participando dessa sala hoje. Abel Tolentino, foi um prazer vê-lo, tá? Moacir também fez uma fala muito proveitosa, o César também, Celso Coelho, a Lenira, tá? João Dimos, muito agradecido por estar presente na sala. Eu deixei meu e-mail, meu telefone aí para futuras palestras, eu estou dentro. Tá bom, meu irmão, tá bom. Gostaria bastante. Tá bom. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu bastante. Boa noite para vocês. Jackson. Oi. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Jackson Zittler, eu sou do Oriente de Joinville, Santa Catarina. Eu sou teósofo, fui por mais de 20 anos, e a palestra me foi encaminhada através do nosso irmão Eduardo Licei, de Porto Alegre, e da Lenira. E como o tema é interessante, eu gosto muito de Blavatsky, e adorei a sua apresentação, Sérgio. Realmente, meu irmão, foi fantástico, a sua perfeita. Vejo que realmente, apenas só para, se eu posso dar alguma informação, hoje a Sociedade Teosófica tem sede em Adyar, no sul da Índia, né, onde fica a sede internacional dela. Eu já tive a felicidade de ficar 15 dias hospedados nessa sede. Madame Blavatsky, as suas cinzas estão enterradas lá, assim como estão a do Alcott e como estão as da Annie Besant, né? São pessoas que continuam. E no Brasil, a sede da Sociedade Teosófica fica em Brasília. Mas a sua palestra foi perfeita. Com certeza ela foi muito acima do seu tempo. Tive a oportunidade de estar onde ela morou, em Adyar, onde consegui ver algumas coisas que ela materializou. Enfim, está lá, para quem quiser ir ver, tem muita coisa interessante dela lá, para quem vê. Sobre maçonaria, realmente eu acho que ela foi agraciada, né? Isso foi porque ela conhecia e ela sabia muito de muita coisa. Ela tinha outros poderes que ela conseguia ver, falar com seus mestres e essa coisa toda. Não vou entrar em detalhes, mas, enfim, de um modo geral, ela tinha essa capacidade de se comunicar de outra forma. Mas eu quero só deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo convite e o prazer em conhecê-los. E eu pertenço atualmente, há mais de 25 anos, à Ordem Le Droit Humain, que é uma ordem francesa que aceita mulheres e irmãos em grau de igualdade, que também foi fundada em 1889 em Paris. Então, também já tem 130 anos que essa ordem existe,
e eles andaram muito juntos com a Sociedade Teosófica até poucos anos atrás, né? Eu agradeço a todos, obrigado pela oportunidade, meu irmão. Obrigado. Por nada. Nosso Diego Boy, deseja fazer uso da palavra, Diego? Meus irmãos, muito boa noite. Meu nome é Diego Lopes Nascimento. Estou mestre maçom pela loja acadêmica do Vale do Aço, número 293 do Oriente, aqui de Patinga, Minas Gerais. Para mim é um prazer inenarrável ter vocês aqui nessa noite. Dirigir a palavra aqui para o irmão Sérgio. Bom, Sérgio, que aula! Estou agraciado nessa terça-feira maravilhosa, a presença de vocês, sendo agraciado com esse vasto conhecimento. Peço desculpa ao irmão João Dias por ter chegado um pouco atrasado, tá? Mas eu não poderia perder essa oportunidade de estar aqui com os irmãos aprendendo mais, né? Eu gostaria de fazer somente uma pergunta, mas é mais a cunho pessoal do irmão Sérgio, uma pergunta da qual se do seu entendimento, né, que você entendeu nessa busca profunda sobre a Madame Blavatsky, eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que ela deixou de legado, nas suas palavras, o que foi a importância dela, nas suas palavras, na era pós-Madame Blavatsky na teosofia. Agradeço muito aos irmãos pela oportunidade e muito boa noite. Obrigado aí pela participação, meu amado irmão Diego. Eu me proclamo completamente incapaz de definir numa palavra só o legado, o que ela representou, e não apenas para a teosofia, eu acho que para toda a sociedade ocidental, né? Ela aparece num momento em que hoje para nós é muito fácil, né? A gente tem informações instantâneas aí através da internet, a gente tem uma pluralidade de crenças, de correntes filosóficas, todas convivendo, pelo menos de um modo tolerante entre si, o que não acontecia na época dela, né? Ela viveu numa época em que o iluminismo ganhava uma força absurda, onde a razão tentava, de qualquer maneira, colocar o homem como umbigo do universo novamente, né? Como fazer do homem o princípio e o fim da criação, inverter completamente a compreensão do universo através da razão, o que, evidentemente, na minha opinião, é uma tarefa impossível, e ela bateu de frente com isso tudo, né? Ela foi uma corajosa heroína. Ela enfrentou não exatamente ou não somente preconceitos com relação à sua condição. Ela enfrentou uma sociedade toda que tinha um pensamento travado, concentrado num princípio dogmático que não permitia a ampliação da visão que ela nos proporcionou. Então, acho que o legado que ela deixou não é apenas para quem segue a corrente dela, eu acho que foi o exemplo de vida, foi a franqueza, foi a valentia, foi a decisão que ela teve de mostrar ao mundo que existe uma outra opção, que existe sempre um outro lado, que o lado espiritual é sempre maior e sempre será maior do que o lado racional, mesmo que a limitada mente humana não perceba isso. Mas eu me proclamo completamente incapaz de definir uma pessoa iluminada como foi a Madame Blavatsky. Eu sou indigno de tentar fazer isso. Peço perdão, amado irmão. Perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Desculpa. Pode não ler. Desculpa, mas eu devo confessar que o irmão Sérgio foi de uma excelência maravilhosa nas suas colocações. Ela não tem como ser denominada, ela não tem como ser definida, porque era uma mulher que estava além do seu tempo, e ela conseguiu congregar e compilar um conhecimento além do seu tempo, que até hoje, e eu confesso,
Até hoje eu não entendi na sua excelência. Já li todas as suas obras e releio sistematicamente para que eu consiga entrar em minha mente. Mas ela é uma mulher além do seu tempo. Ela é uma mulher que simplesmente não tem como explicar. Então, realmente difícil, e eu acho que o irmão Sérgio, nosso amado palestrante, a qual adorei. Realmente não existe outras palavras para definir a sua exuberância em suas palavras e nas suas colocações. Bem como o meu irmão Jackson, que teceu as suas colocações. Claro que aí eu me torno suspeita, é óbvio, mas ela é uma mulher brilhante. Só estudando. A pessoa tem que estudar muito, e mesmo estudando, ela não conseguirá, talvez nessa existência, chegar no ápice do seu conhecimento e do seu entendimento. Eu adoraria, infelizmente eu não ainda cheguei, mas eu agradeço. Namastê. Manelira, talvez a definição seria um ser enigmático. Isso mesmo. Nosso irmão Moacir deseja fazer a derradeira pergunta, né, meu irmão? Ou colocação. Fala aí. Desculpe, meu João Dias, é que eu me lembrei de um pequeno esclarecimento que eu teria querido o irmão Sérgio, e na conversa eu acabei passando batido. Entre Madame Blavatsky, entre os pilares, as personalidades que ela considerava na época, os pilares do conhecimento teosófico da humanidade, ela citou Platão, Plotino, né, Jesus Cristo, inclusive, daí por frente. E ela não citou, no caso, às vezes é outra seara e eu não estou sabendo, né? Ela não citou, por exemplo, Tote, Hermes Trismegistus, né? Ou então o hermetismo não estaria nessa mesma seara do esoterismo. Essa é a minha pergunta. Meu amado irmão, ela citou muitos outros avatares, ela citou muitas outras personalidades que influenciaram a civilização ao longo dos milênios aí. Eu citei algumas das identidades que ela colocou como os promotores, né, como os instrutores da sabedoria divina, né, como os avatares, mas ela faz alusão a muitos outros deuses, ela faz alusão a muitas outras figuras que são consideradas deidades nas suas respectivas civilizações. Pode ter certeza que ela não deixou ninguém de fora, não. O Egito era alguma coisa muito cara para ela, né? O eixo dela, eu de fora olhando, eu diria que o eixo do pensamento dela era indo-egípcio, né? Ela ia nesse ramo oriental, ela entendia que tudo saía dali, como eu, aliás, também acho que tudo saiu daquele tronco, eu também concordo com ela, também meu pensamento também é comum. Meu irmão Sérgio Emiliano, pelo visto nós estamos todos satisfeitos, ninguém mais deseja fazer uso da palavra. Mais uma vez agradecemos aqui a presença do nosso irmão Eduardo Lecei, e pelo avançar da hora nós vamos fazer o encerramento, agradecendo a presença de todos, principalmente a sua, e ao nosso Supremo Arquiteto do Universo que permitiu estarmos presentes aqui nessa noite de hoje. Vou deixar o encerramento para você, tá, meu irmão? Por favor. Meu amado irmão João, todos os presentes aqui, eu já falei demais, eu já monopolizei a palavra aqui durante essa noite, então eu não me sinto à vontade de falar nem um pouco mais. A única coisa que eu gostaria de expressar é a minha sincera e imensa gratidão pelo carinho com que eu fui recebido, com que eu sempre sou tratado aqui, por todos que me ouviram.
dizer que eu aprendo também muito com vocês aqui. Para mim é um aprendizado estar aqui, é uma dádiva de Deus, e rogar aquele princípio criador, ao Deus do entendimento de cada um de nós, ao Deus do coração de cada um de nós, que continue sempre nos guiando e nos iluminando. Muito obrigado, minha gratidão a todos vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Nossos incertos passos, vinde, vinde guiar.